Boa tarde, boa noite, bom dia. Nós estamos aqui iniciando mais uma sessão do podcast Passaredo, hoje com o tema Os impactos da reforma trabalhista, os seus impactos no cotidiano do trabalhador. E nós temos a honra de contar hoje com a presença do Dr. Nivaldo Santana, que é secretário de Relações Internacionais da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a CTB. Também temos a honra de contar com a presença de doutora Solange Caetano, que é advogada do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo, o SESP, e para fazer parte do debate, para auxiliar nas questões, nós contamos com a doutora Júlia Sartório, que atua no escritório Fabiano Valadares e Advogados Associados. É uma tarde importante, porque este tema é muito especial para nós trabalhadores, né? E nós iniciamos com uma questão a fazer, porque em 2019 saiu uma matéria muito interessante, intitulada Reforma Trabalhista. Foi um equívoco alguém um dia dizer que lei ia criar empregos. Esse artigo ele foi escrito por Thais Alegretti e publicado no BBC News Brasil. Ela faz referência ao então ministro João Batista Brito, né, na época presidente do Tribunal Superior do Trabalho, e de fato que ele aponta que a geração de emprego não se daria por uma reforma, mas pelo desenvolvimento da economia. Quer dizer, o que vai gerar emprego, o que vai realmente trazer melhoria, tanto para o desenvolvimento econômico como para o trabalhador, é o desenvolvimento econômico, uma política de desenvolvimento. Aí, por isso, né, nós achamos pertinente avaliar quais são os ganhos e perdas das categorias de trabalho nesta conjuntura. Então, é uma questão que nós aqui vamos nos debruçar. Então, eu vou passar a palavra para o senhor Nivaldo, e se você quiser complementar um pouco do seu trabalho, por gentileza, fique à vontade, o mesmo eu digo para a doutora Solange, tá bem? E então eu passo a palavra primeiro para o doutor Nivaldo Santana, tá bem? A palavra é sua, senhor Nivaldo. Boa tarde, Lúcia. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite para participar desse debate, mais ainda o agradecimento por compartilhar a mesa com a Solange Caetano, que eu a conheço como dirigente sindical na área da enfermagem. Ela foi presidente do Sindicato de São Paulo, da Federação Nacional, é uma pessoa altamente qualificada para debater este tema. Olha, Lúcia, você falou que nós teríamos de 10 a 15 minutos para fazer uma breve apresentação desse tema. Então, eu queria dizer de forma rápida o seguinte: quais as verdadeiras causas que levaram o governo de Michel Temer, em 2017, a aprovar a reforma trabalhista? Eu acho que a questão de fundo é uma política de redução do custo da força de trabalho. Nós estamos vivendo um longo período de crise econômica em boa parte do mundo e também no Brasil, e a crise econômica aprofunda a disputa de interesses. De um lado, o setor empresarial, que luta para ter mais lucros, avançar mais na acumulação de capital, e de outro lado, os trabalhadores que lutam por mais salários, mais direitos e
para melhorar a sua vida. Então, tem essa disputa na sociedade. E o governo do Michel Temer tomou uma posição ao lado do setor empresarial, ao lado do capital. Então, essa reforma trabalhista, ao fim e ao cabo, para resumir a ópera, ela prejudica os trabalhadores e favorece o setor empresarial, o setor patronal. Na relação capital e trabalho, os trabalhadores têm 3 grandes ferramentas para defender os seus direitos. O primeiro é o sindicato, a organização sindical. É importante que o trabalhador tenha um sindicato forte e representativo para levar adiante as suas demandas. Uma outra questão importante para defender os direitos dos trabalhadores é a CLT, a consolidação das leis do trabalho, que existe desde 1º de maio de 1943 no Brasil. E para arbitrar os conflitos entre o capital e o trabalho, nós temos a Justiça do Trabalho. A reforma trabalhista promoveu 117 alterações nos artigos da CLT e introduziu novos conceitos na relação trabalhista do Brasil, a pretexto de, entre aspas, favorecer a negociação. Eles deixaram em segundo plano a legislação trabalhista protetora de direitos, sobre o falso argumento que a prevalência do negociado sobre o legislado ia favorecer os trabalhadores. Então, férias, banco de horas, escala, só para dar um exemplo, pode ser negociado independentemente dos patamares mínimos previstos na CLT. A reforma também enfraqueceu bastante os sindicatos, e com 2 medidas, uma de ordem material, ao acabar com a contribuição sindical que existia no país. A contribuição sindical, só para a gente dimensionar o tamanho da perda, no Brasil, antes da reforma trabalhista, existia uma injeção de recursos da contribuição para todo o sistema sindical, sindicato, federação, confederação e centrais sindicais, de mais de 2 bilhões de reais. Então, ao retirar essa contribuição, os sindicatos ficaram muito mais fracos, perderam o poder material. Muitos sindicatos fecharam sedes, tiveram que diminuir o seu quadro de pessoal, e com a legislação trabalhista flexibilizada, com os sindicatos mais fracos e com a diminuição das competências da Justiça do Trabalho, porque a reforma também criou o chamado litigante de má-fé. Então, o trabalhador que recorre à Justiça do Trabalho e perde a ação, ele é obrigado a arcar com as custas do processo trabalhista. E, além disso, mudou muita coisa. A possibilidade de estender a jornada diária até 12 horas, parcelar as férias em até 3 vezes, criou essa figura esdrúxula, que é a quintessência da precarização do trabalho, que é o chamado trabalho intermitente, permitir que mulheres grávidas trabalhem em locais de insalubridade baixa ou média, reduzir o tempo do horário do almoço e excluiu do cômputo da jornada de trabalho o deslocamento, que o trabalhador se desloca até o trabalho, trocar a roupa, usar uniforme, tudo isso que era contabilizado como jornada de trabalho acabou. E tudo isso que precarizou profundamente os trabalhadores não cumpriu nenhuma das promessas do governo. Não aumentou o emprego, como a Lúcia apresentou no início, eu concordo com o que o juiz falou. O que aumenta emprego é o desenvolvimento
é a retomada da industrialização no nosso país, ter um crescimento sustentável e duradouro, que isso sim vai gerar emprego. Não é precarizar o trabalho, retirar direitos, enfraquecer sindicatos. Então, eu acho que não gerou emprego. O próprio Tribunal Superior do Trabalho soltou um balanço agora que está aumentando bastante as ações na justiça, o que contraria aquela informação de que a reforma ia criar um ambiente mais saudável das relações trabalhistas. Por isso que na CONCLAT, que foi a Conferência das Classes Trabalhadoras, de abril de 2022, antes das eleições, o Movimento Sindical Unificado, as centrais sindicais, defenderam uma revogação dos marcos regressivos da reforma trabalhista. Esta reforma, só para concluir aqui, Lúcia, esta reforma ela também foi acompanhada de outra medida. Na verdade, foi uma reforma trabalhista e sindical, porque ela mexeu na legislação trabalhista e também na legislação sindical. E o coroamento de um processo que já vinha de precarização do trabalho, que foi a lei da terceirização completa, inclusive na atividade fim. Então, nós do movimento sindical, eu como representante da CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, nós temos uma opinião bastante crítica em relação a esta reforma e acreditamos que só com um novo ordenamento jurídico nós vamos restabelecer relações de trabalho civilizadas no Brasil. Era isso para introduzir aqui a opinião da CTB sobre o tema em pauta. Agradeço imensamente essa exposição tão preciosa, tão objetiva e clara. Muito obrigada, senhor Nivaldo Santana. Vou chamar agora para falar, para também expor sobre a questão, doutora Solange Caetano, que é do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo. A palavra é sua. Muito obrigada. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, Nivaldo. É um prazer estar aqui ocupando esse espaço, falando sobre um tema tão importante. Queria só reafirmar que eu sou enfermeira, advogada, mas sou secretária-geral do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo e ocupo atualmente a presidência da Federação Nacional dos Enfermeiros. Esse tema da reforma trabalhista é um tema que afetou diretamente os profissionais da minha categoria, não só os enfermeiros, mas os técnicos e auxiliares de enfermagem e demais trabalhadores, porque a nossa categoria é uma categoria majoritariamente constituída de mulheres, né? E quer queira ou não, as mulheres foram as mais afetadas com a reforma trabalhista. Isso já não foi dito por mim, foi dito, está nas mídias, é a análise que as centrais sindicais fazem e que nós, enquanto trabalhadoras da saúde, enquanto mulheres, temos sentido na pele. A exaustão a que as categorias, que são majoritariamente femininas, foram levadas nesse último período, fez com que houvesse um adoecimento muito grande das trabalhadoras, né? A enfermagem ela é uma categoria constituída, na sua grande maioria, 84% de mulheres, mulheres negras, mulheres periféricas, mulheres que têm que cumprir dupla e tripla jornada de trabalho, porque muitas vezes têm 2 vínculos empregatícios e ainda têm que cuidar dos afazeres domésticos, porque são arrimos de família, são donas de casa, são aquelas que vão, além de ganhar o pão, têm que cuidar da organização familiar, porque são, como eu disse, são arrimos de família. E a reforma trabalhista, ela expôs mais ainda a mulher a uma sobrecarga de trabalho, com a questão da redução do horário de intervalo para o almoço, como o Nivaldo já colocou aqui, né, uma das alterações que aconteceu, a questão
do trabalho intermitente que não existia na enfermagem e que passou a existir com a reforma trabalhista, porque foi autorizado, a descaracterização do trabalho, da atividade fim, que para nós era extremamente importante, porque como atividade fim a gente dizia, olha, não há possibilidade de terceirização na enfermagem, não há possibilidade de contratação como pessoa jurídica na enfermagem, porque nós mexemos com cuidado, e o cuidado, ele é a atividade fim da grande maioria das instituições de saúde, sejam hospitalares ou mesmo das unidades da atenção básica. E, de repente, com a reforma, abriu-se o leque, inclusive, para terceirizar as atividades fins, que foi o caso da enfermagem. A partir daí, nós começamos a ter profissionais que foram contratados por plantões, agora não mais com registro em carteira ou com concurso público, mas por plantões, por tempo certo, por hora certa, o profissional vai para a instituição, faz o seu plantão e no final do plantão recebe e vai embora. Então, é uma nova modalidade que surgiu na enfermagem e que para nós é muito ruim, porque no nosso entendimento isso quebra o vínculo entre o profissional que presta assistência à sociedade brasileira com aquele paciente que ele está tratando. E esse vínculo, ele era extremamente importante na recuperação do paciente, do cliente em que nós fazíamos o tratamento. Você só consegue saber uma sequência de uma doença e da evolução, se esse paciente está melhorando ou não, se você faz o acompanhamento dele diariamente, né, constantemente, a partir do momento em que você começa a cuidar por plantões, por hora, você perde esse vínculo. Então, para além da questão da descaracterização de um trabalho como atividade fim, nós também tivemos a grande entrada das terceirizações das instituições. As organizações sociais, as OCIPs, as fundações, mais recentemente o aparecimento dos consórcios intermunicipais, que vem contratando de forma irregular os trabalhadores, que contratam o profissional como RPA, como registro de prestação autônoma, pagam esse profissional. Nós encontramos, durante a pandemia, um número enorme de trabalhadores que estavam com esse tipo de contrato e que muitas vezes adoeceram na linha de frente, cuidando dos pacientes de Covid, e foram afastados sem nenhum tipo de proteção, inclusive sem receber nenhum salário, por conta exatamente dessa abertura das terceirizações de forma desmesurada, né, de forma desproporcional, afetando diretamente os nossos trabalhadores. Então, para a reforma trabalhista, para a enfermagem, ela foi dura, para os profissionais da saúde, ela foi dura e só trouxe prejuízo. Nós não tivemos ampliação de postos de trabalho, porque não é isso que faz ampliar postos de trabalho no nosso setor em lugar nenhum, se nós não tivermos uma economia que alavanque a evolução do nosso país. E nós tivemos aí também o prejuízo da jornada 12x36, né? Uma jornada que era muito praticada pela enfermagem, continua sendo praticada pela enfermagem, mas que nós, enquanto instituições sindicais, sempre defendemos que os trabalhadores eles só poderiam fazer jornada 12x36 com pelo menos 2 folgas mensais. E a reforma instituiu e inseriu dentro da CLT essa jornada que ela só podia ser estabelecida através de acordo ou negociação coletiva e instituiu dentro da CLT sem folga nenhuma. Ou seja, a partir daí, o empregador do setor saúde falou, opa, nós podemos agora colocar a jornada 12x36 de dia e de noite, porque não limitou mais ao horário, e podemos colocar sem folga nenhuma. Isso trouxe um prejuízo bastante grande para os nossos trabalhadores,
porque muitas instituições, inclusive, tentaram aumentar a jornada de trabalho dos profissionais, que era de 36 horas semanais para 40 e em algumas até 44 horas semanais, e isso afetou diretamente a vida dos enfermeiros, dos técnicos auxiliares de enfermagem e das enfermeiras, né, das mulheres principalmente, porque se já era difícil com 12/36 com 2 folgas, imagine 12/36 sem folga nenhuma, que foi sempre uma jornada que a gente só aceitou porque tinha as folgas compensatórias, porque não é uma jornada fácil. Quem faz 12/36 noturno sabe que ficar 12 horas sem dormir, por mais que você durma no dia seguinte, durante o dia, não é igual, o desgaste físico e mental é enorme, e isso acaba trazendo, depois, com o avançar do tempo, uma fragilidade física para os trabalhadores da saúde, para os profissionais de enfermagem que cumprem essa jornada no noturno, principalmente. Então, nós não podemos falar nada de bom da reforma, nós só podemos trazer coisas ruins. Mas eu acho que para o debate, para a gente começar o debate, é isso, Lúcia, e eu fico aqui à disposição. Solange, muito obrigada por esta fala, que é assustador, né? Eu não tinha essa dimensão desta forma. Mas eu vou, então, convidar a doutora Júlia Sartório para também participar aqui conosco. Júlia é advogada e tem a especialização em Direito do Trabalho e vai dialogar com a doutora Solange Caetano e o senhor Nivaldo Santana. Então, vou passar a palavra para a doutora Júlia. Olá, pessoal, tudo bem? Quero aproveitar também para agradecer o convite da professora Lúcia, a explanação do Nivaldo e da Solange foram espetaculares, adorei demais ouvi-los. Quero já dizer que o Nivaldo trouxe um ponto que eu acho mais importante dentro de toda a reforma, que é a modificação da questão da contribuição sindical, né? Por que isso? Na minha opinião, né? Eu quero deixar claro que o direito do trabalho, apesar de ser um direito individual, né, da pessoa humana, ele foi constituído através de lutas coletivas. Ele se iniciou na época da Revolução Industrial, justamente com os trabalhadores se movendo para, então, buscar a efetivação desses direitos. E ao longo da história, a partir de 43, né, com a consolidação das leis do trabalho no Brasil, nós temos diversas alterações, tanto que na própria legislação brasileira, nós temos Código Civil, temos Código Tributário Nacional, e a legislação trabalhista é um compilado de leis. Nós temos o próprio Estado dizendo para nós que o direito do trabalho, ele apesar de tudo, algo não tão preocupante como os demais direitos, né? Mas é interessante que o Nivaldo também trouxe para a gente a informação da quantidade de itens alterados. Esses itens foram alterados não só na CLT, né? Nós tivemos também alteração na Lei do Fundo de Garantia, tivemos alteração na Lei do Trabalho Temporário, nós tivemos alteração na Lei Orgânica da Seguridade Social, tudo dentro da mesma lei da reforma trabalhista, além dos impactos das súmulas do TST, que também foram impactadas, e tudo isso, não, de todas as formas, não foi para beneficiar o trabalhador, foi o uso da máquina, né, do Estado para retirar direitos, tanto quanto a doutora Solange trouxe para a gente os impactos, principalmente para as mulheres, né? Com relação à contribuição sindical, que ela foi, na verdade, ela era obrigatória e ela passou a ser facultativa, né? Todas as modificações na lei, ela foi no sentido de trazer que, mediante e expressa autorização do trabalhador, a contribuição sindical será realizada o desconto do salário, né? Por que houve essa necessidade?
de enfraquecendo o sindicato, que é o órgão coletivo que busca a efetivação dos direitos dos trabalhadores no geral, faz com que isso enfraqueça o trabalhador. O dedo foi colocado exatamente no órgão que é usado para a defesa desses direitos, né? E, com base nisso tudo, eu queria tentar que o pessoal do sindicato pudesse nos trazer essas informações, que eu acho muito importante, porque, para mim, isso é um impacto da quantidade de pessoas sindicalizadas, se houve uma diminuição, como é que anda o interesse dos trabalhadores pelo sindicato, porque pelo que eu tenho observado, o movimento que é feito é que há uma desqualificação desse órgão para que as pessoas saiam e esvaziem os sindicatos para exatamente nos enfraquecer, né? Eu me coloco como também alguém que se sente enfraquecido com esse movimento legal, né? E também quero perguntar para os dois, tanto para o Nivaldo quanto para a Solange, porque eles ambos são da classe sindical, se há um aumento de prática antissindicais, porque é algo que é combatido, que deveria ser. E eu queria que vocês também pudessem trazer essa questão para o debate. Eu acho que a Solange trouxe muita contribuição, agora a doutora Júlia também apresenta elementos importantes, que a reforma trabalhista, ela é reforma trabalhista e sindical, porque ela mexeu também na estrutura e organização dos sindicatos. E na minha compreensão, a reforma tinha como objetivo reduzir o custo da força de trabalho e diminuir a resistência. Para não ter resistência, você enfraquece o sindicato, flexibiliza a legislação e diminui o papel da Justiça do Trabalho como árbitra do conflito capital e trabalho. E isso provocou, certamente, uma diminuição do poder sindical no Brasil. Isso, os números são concretos. Só para dar um único dado, o IBGE divulgou uma pesquisa agora, que é a seguinte, eu até anotei aqui, que em 2012, o Brasil tinha 14 milhões e 14 mil trabalhadores sindicalizados. Em 2023, em 10 anos, esse número caiu para 8,4 milhões, o que significa que em uma década o Brasil perdeu 6 milhões de trabalhadores sindicalizados. Então você vê que tragédia pouco é bobagem. Diminuir os recursos com o fim da contribuição sindical, a contribuição assistencial ou negocial, que seria uma alternativa, ainda não se conseguiu aprovar de forma conclusiva no Congresso, não dá nem para discutir essa matéria, que é muito difícil de ser aprovada, e isso acabou enfraquecendo os sindicatos. Tudo isso ocorre, para pegar uma parte da pergunta da doutora Júlia, no momento que nós estamos vivendo profundas transformações na organização e gestão do trabalho, um trabalho com menos concentração, trabalho individualizado, teletrabalho, home office, Uber, uma quantidade de relações do trabalho que sofre um processo que a gente podia denominar de individualização das relações do trabalho. Isso acaba sequestrando a subjetividade do trabalhador. Verdade. Isso eu já vi, outras pessoas também já devem ter visto, trabalhador de aplicativo colocando na mochila que eu não quero sindicato. Ou seja, é o falso empreendedorismo. A pessoa acha que ela, por si só, não precisa de nenhum tipo de organização coletiva. Então, eu acho que são todos esses problemas. Diminui a sustentação
material, diminui o número de sindicalizados e uma parcela dos trabalhadores, nesse ambiente de grande precarização e informalização do trabalho, tem um insuficiente nível de consciência de classe, de consciência da importância do sindicato. Então, os nossos desafios, Solange, são imensos. Nós temos que enfrentar a perda de receita, nós temos que enfrentar a diminuição do sindicalizado e temos que fazer uma luta terrível para ganhar corações e mentes dos trabalhadores e trabalhadoras que têm a sua subjetividade sequestrada por essa política negacionista, essa política do individualismo, do empreendedorismo, que procura negar a importância do trabalho coletivo, da organização coletiva. Era mais ou menos os acréscimos que eu queria fazer sobre o tema em pauta. Agora, passo a palavra para Solange Caetano. Doutora Solange Caetano, a palavra é sua. Então, eu quero fazer algumas colocações. Primeiro, que nós vivemos aí nesse último período, nós, na nossa categoria, com a questão do Covid-19, a enfermagem que não tinha visibilidade passou a ter, né? Então, era uma categoria que ninguém enxergava, e a partir do momento em que a gente foi para a linha de frente e que a sociedade percebeu que era uma categoria extremamente importante para salvar vidas, ela começou a ver a enfermagem com outros olhos. Isso teve um lado bom e teve um lado ruim, né? O lado bom foi que o fato da reforma trabalhista ter aberto as portas para o negociado prevalecer sobre o legislado, fez com que diversos empregadores, quando a gente conseguiu aprovar a lei do piso salarial da enfermagem por conta da comoção social, chegasse nos sindicatos e nos trabalhadores, principalmente nos trabalhadores, para tentar instituir, via acordos individuais, pisos salariais menores do que a lei previa, porque era possível estabelecer os acordos individuais, era possível estabelecer acordos sobre o legislado, né? E o problema não é ter acordos sobre o legislado, o problema é que os acordos sobre o legislado normalmente são utilizados para retirar mais direito ainda dos trabalhadores, e a enfermagem com piso salarial foi um exemplo muito claro disso. Então, é mais uma forma como tudo isso veio afetar. Agora, com relação ao número de sindicalizações, eu vou dizer que nós estamos na contramão da história, porque a nossa categoria, com a história da pandemia, eu vou voltar a falar na pandemia, porque tudo se proliferou, floriu durante a pandemia. As pessoas, os trabalhadores da saúde, os profissionais de enfermagem, que não reclamavam antes, durante a pandemia, eles se alvoroçaram. Então, a gente chegou a ter diariamente no sindicato mais de 150 denúncias por dia de falta de equipamento de proteção individual, de uso de saco plástico como avental, o fato das pessoas não poderem, serem proibidas de ir ao banheiro porque tinham que se paramentar e desparamentar, as gestantes que teriam que ser afastados por conta estarem em um local insalubre, continuavam na linha de frente, porque não tinha trabalhadora suficiente para atender a população. Então, nós tivemos que dar conta de tudo isso. E aí, óbvio, que o sindicato passou a ter muito mais visibilidade e as pessoas entenderam que não adiantava procurar o Conselho Regional de Enfermagem, não adiantava procurar o patrão, porque naquele momento o patrão queria era que eles continuassem trabalhando, e que se não fosse procurar o sindicato, que era a entidade que estava preparada para protegê-los, eles iam adoecer, morrer sozinhos. E aí isso fez com que a gente conseguisse ampliar o nosso número de sindicalizados, não só na pandemia, mas no pós-pandemia também. A gente vem conseguindo isso diariamente, né? Uma das coisas que a gente fala que foi ruim, mas foi bom,
foi a questão da contribuição assistencial, porque em convenção coletiva de trabalho, nós estabelecemos contribuição assistencial com direito à oposição. Então, os profissionais vão para a porta do sindicato, fazem filas quilométricas lá para entregar a carta de oposição, e aí a gente aproveita esse momento, o momento que o trabalhador está lá na fila, para tentar dialogar com ele, explicar, dizer a ele se ele sabe por que da contribuição assistencial, por que ele está fazendo a carta, se a empresa estimulou ele a fazer a carta. Inclusive, nós tivemos períodos durante a pandemia em que as empresas, elas colocavam os trabalhadores nas vans e se despejavam na porta do sindicato para o trabalhador entregar a carta de oposição. E aí a gente começou a fazer denúncia de prática de sindical contra a empresa, denunciar a utilização da máquina da empresa para enfraquecer ainda mais o sindicato e expor para o trabalhador que o nosso papel ali não era arrecadação, nós estávamos ali porque nós estabelecemos uma convenção coletiva que garantiu direitos para esses trabalhadores, que eles tiveram reajuste salarial, que eles tiveram adicional noturno maior do que está na legislação, que há possibilidade deles terem o auxílio creche, vale alimentação, e isso só foi possível porque teve negociação coletiva, e que era uma forma do sindicato tentar sobreviver. Então, isso também ajudou com que a gente ampliasse o nosso número de sindicalizados, porque a gente começou a sindicalizar na fila de oposição, a gente começou a sindicalizar. Hoje a gente está aqui no estado de São Paulo, bem mais visibilidade, os trabalhadores têm nos procurado mais, temos criado grupos, estamos trabalhando muito com o primeiro contato via WhatsApp, na modernidade, fazendo reuniões online, e aí depois vamos para o presencial, de acordo com aquilo que os trabalhadores vão querendo. E olha, estamos conseguindo avançar. Não é fácil, é uma luta diária, porque enquanto você, dirigente sindical, está ali tentando demonstrar para o trabalhador que o sindicato é quem está fazendo a defesa dele, o empregador está todo o tempo tentando descaracterizar e mostrar o contrário, né? Infelizmente, nós temos uma cultura impregnada na população que sindicato ele vem para tirar direitos, e não para acolher e para proteger o trabalhador. O sindicato só quer arrecadar. Infelizmente, a mídia faz esse trabalho, infelizmente, a direita continua fazendo esse trabalho, e a gente vai tentando sobreviver e trazer o trabalhador mais próximo da gente. Se Júlia me permitir, você tem pergunta para fazer? Não, eu quero parabenizar a doutora Solange pelo excelente trabalho que eles estão desenvolvendo. Eu tenho tido muitos problemas de saúde e tenho tido muito contato com o pessoal da saúde. Alguns já vieram, inclusive, consultar comigo também, né? Questões de dano moral que estão enfrentando, tipo, dos próprios médicos. Então, assim, é uma categoria realmente que agora adquiriu uma boa visibilidade, principalmente em função da pandemia, né, como a senhora destacou, mas eu quero parabenizá-los pelo trabalho excelente que vocês estão desenvolvendo. Obrigada, Júlia. E uma das coisas que nós estamos fazendo agora, e estamos correndo, inclusive, por conta do prazo, é o ingresso das ações de insalubridade. Nós estamos pedindo a majoração das insalubridades durante o período Covid, porque a grande maioria das instituições, sejam públicas ou privadas, elas só pagaram insalubridade para os trabalhadores na ordem de 20%, quando deveria ser de 40%. Né? Uhum. O sindicato está entrando com ação, cobrando as instituições no estado inteiro para rever a insalubridade desses trabalhadores durante a pandemia. E dependendo do setor e da instituição, a gente ainda está pedindo para manter em 40% daqui para frente. Está indo bem, está indo bem. Agora tem trabalho, tem muito trabalho a ser feito. Eu vou fazer um comentário para você, doutora Solange, doutor Nivaldo, e também você, Júlia, poder comentar. Eu li o artigo do Sandro Sachê Carvalho, o título é Uma visão geral sobre a reforma trabalhista. Foi publicado pelo IPEA,
na revista Mercado de Trabalho, Política em Foco. Ele faz um comentário muito interessante, que é sobre o que a reforma também atinge, que é a retirada do conteúdo do trabalho, tentando equivaler na relação trabalhista, troca de equivalentes. É dinheiro por trabalho, mas tirando o conteúdo do trabalho. Eu achei interessante ele dizer isso, ele não cita Karl Marx, mas isso Marx analisa no Capital, né? Que é o trabalho que gera riqueza, não há o trabalho, é do trabalho que se extrai mais-valia. Então, a força de trabalho não é uma categoria qualquer, não é uma, como ele diz, né? Não é uma mercadoria qualquer, é uma mercadoria que gera riqueza, e que gera e que produz mais-valia. Ela propicia enriquecimento. E tentar esvaziar este conteúdo, o reconhecimento que é um trabalhador, que é um indivíduo que, na sua produção de riqueza, ele está colocando, exteriorizando, né, uma produção que vem da sua capacidade de pensar e planejar e atuar, né? É um trabalho que gera riqueza justamente porque é o trabalhador que despende energia física, mental, o seu conhecimento, né? E que ele é uma pessoa, ele tem que ser visto como um ser humano, e ele tem direitos, né, nesse sentido, e principalmente de resgatar a sua dignidade humana. E hoje, esta reforma que não vem só no Brasil, ela vem no mundo, e há uma resistência, uma luta no mundo inteiro, né? Mas de nós também vemos por este lado, né? Toda a riqueza de um país é resultado potencialmente de todas as categorias do trabalho. Mas, além de se apropriar de uma grande parte, né, de uma maior parte, não quer ceder, não quer contribuir para a qualidade de vida, não quer contribuir para este indivíduo, esse ser humano que tanto faz pelo país. Então, eu vou passar a palavra, acho que eu passo primeiro para Nivaldo, depois para Solange, depois para a doutora Júlia. Olha, o exemplo muito forte dessa tese de retirada do conteúdo do trabalho é como as novas plataformas digitais que empregam, sei lá, 1,5 milhão de trabalhadores, eles não se colocam como empregadores. Eles dizem que eles apresentam a plataforma digital para unir o motorista com o seu cliente. Então, eles tratam todos os atores desta relação como se fossem com igualdade de condições, abstraindo a situação de relações do trabalho. E o próprio trabalhador uberizado, para usar esse termo que está muito em voga, ele tem a falsa sensação de liberdade. Ele acha que ele não tem patrão, não tem chefe, não tem horário, ele trabalha o dia que quiser, o tanto de tempo que quiser, então ele se julga livre, quando, na verdade, ele é monitorado 24 horas por dia. Essas empresas de plataforma sabem a hora que ele sai de casa, onde ele está andando, se ele está trabalhando ou se ele não está trabalhando, o percurso, controla o rendimento dele, e se ele tiver algum comportamento que, no juízo do empregador, não corresponde aos interesses da empresa, ele é punido. Ele deixa de receber cliente e pode até ser excluído. Então, um trabalhador... Então, aquilo que eu disse, nós vivemos numa sociedade contemporânea que, além do negacionismo, além da criação de realidades paralelas, procura colocar na cabeça do peão que ele tem que se virar a égide de cada um para si, Deus para todos. Ele acha que é meritocracia, é o individualismo, é seu esforço
individual e vai fazer com que ele tenha algum tipo de ascensão social. Um exemplo forte disso, Solange, Júlia e Lúcia, é a tentativa do governo, com o Ministério do Trabalho, de procurar regulamentar o trabalho por aplicativo, onde a maior parte dos interessados não apoiam. Eles não se consegue avançar esse projeto. Então, é uma escravização moderna, quase que consentida. A pessoa acha que é uma opção de trabalho que ele tem. Então, eu concordo com essa tese de retirada do conteúdo do trabalho, mas eu acho que nós temos que defender e reafirmar a centralidade do trabalho como elemento estruturante da sociedade e que o trabalho, nos marcos de um regime capitalista, para ter um mínimo de relações civilizadas, ele precisa de sindicato forte, representativo, precisa de uma legislação trabalhista avançada e precisa também, eu defendo essa tese, que numa relação desigual, a existência de uma justiça especializada para tratar dos conflitos trabalhistas, eu também considero fundamental. E a reforma trabalhista fez tábula rasa de tudo isso, que é, aos poucos, enfraquecer o sindicato. A Solange aí é uma exceção, viu, Solange? A situação que você disse do seu sindicato, também cumprimento a Solange, conheço a Solange, é uma grande sindicalista, é uma categoria que adquiriu muito protagonismo nesse último período, mas se a gente fizer um balanço geral, o que está rolando é dessindicalização, afastamento dos trabalhadores do sindicato e uma situação bastante difícil. Era mais essas minhas considerações sobre esse tema. Tem vários ângulos de abordagem, eu procurei pegar um dos aspectos aqui para compartilhar essas reflexões com as minhas ilustres debatedoras. Viu, Solange? Estou em minoria aqui, a mulherada aqui é maioria. Pois é, Nivaldo, pois é, a mulherada está dominando aqui o espaço, viu? Mas o mundo tem que ser dominado pelas mulheres mesmo, afinal de contas, nós somos maioria no mundo, né? E agora é que estamos aí com um protagonismo excelente, porque até pouco tempo os homens, apesar de serem minoria, não deixavam as mulheres ter o protagonismo em quase nada. Hoje, e essa situação já está mudando. E eu queria, não sei se eu já posso falar, mas eu queria concordar com o Nivaldo, no sentido de que a uberização, ela, além de tudo isso que ele colocou, ela tanto escravizou que o trabalhador ele perdeu o tempo de trabalho, né? Ele não tem mais hora. Ele trabalha de dia, ele trabalha de noite, ele trabalha o tempo integral, ele trabalha em home office, e quando ele trabalha em home office, principalmente a nossa juventude, acha que legal, estou trabalhando em casa, não, né? Tá confortável, a hora que eu quero eu levanto, vou no banheiro, vou lá, pego alguma coisa para comer, só que eu não tenho mais horário de almoço, eu não tenho mais horário de descanso, eu não tenho horário para começar o meu trabalho home office, muito menos para concluir esse trabalho. E, muitas vezes, dependendo do tipo de trabalho que você faz home office, você dobra as jornadas, porque o teu empregador fala, não, isso é bem comum no pessoal de TI, né? Não, deu um problema aqui, você precisa resolver, e aí o indivíduo fica horas e horas e horas atrás do computador tentando resolver, solucionar aquele problema e fica feliz porque ele fala, olha, eu estou ganhando hora extra, mas ele não sabe quais serão as consequências para a vida, para a saúde física e mental dele daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou seja, e essa é a ideia que tem sido instigada e colocada na cabeça da nossa juventude. Na enfermagem não é diferente.
Nós temos a uberização, que começou a ser implantada na enfermagem, em que você tem plataformas que o trabalhador entra, vê onde estão precisando dele, ele pega o plantão, vai lá, se cadastra para o plantão, vai até a instituição com uma senha, na instituição ele se apresenta, faz o plantão como trabalhador de enfermagem, vai embora e depois ele recebe posteriormente o valor desse plantão pelo aplicativo. Então, isso, infelizmente, já começa a existir na nossa profissão, na profissão de enfermagem. Essa é a modernidade que instituíram, essa é a desregulamentação do nosso mercado de trabalho, essa é a precarização cada vez maior do trabalho e do trabalhador e da trabalhadora da saúde, e, consequentemente, da assistência prestada ao nosso paciente, ao nosso cliente, que está ali esperando que ter uma assistência com muito mais qualidade do que, às vezes, a gente consegue prestar, não porque nós não queremos, mas porque não temos condições físicas e mental para poder fazer aquele atendimento com uma maior qualidade. Então, é isso. A saúde passou a ser mercadoria, só se pensa no lucro acima de tudo, e nós vamos tentando garimpar e trazer os trabalhadores e despertar nesses trabalhadores a visão de que eles entendam que sem as entidades sindicais, sem o movimento sindical, nós não vamos conseguir protegê-los e avançar nos direitos que eles precisam ter, na proteção que esses profissionais precisam ter. Eu achei bem interessante isso que você falou agora da uberização dentro do posto de trabalho da área da saúde, porque se você olhar o movimento dentro de todas as categorias, a gente tem enfrentado isso cada vez mais. Dentro de uma Volkswagen, por exemplo, a gente tinha 40 mil trabalhadores há alguns anos atrás, e hoje só tem 4 mil funcionários lá dentro, porque a gente tem máquinas no lugar de pessoas. Quando o Nivaldo explanou, inclusive, sobre a uberização, e trouxe essa questão do empreendedorismo para dentro da mente das pessoas, porque hoje as pessoas se sentem empreendedoras e não trabalhadoras mais, né? Essa ideia da meritocracia, de que você pode fazer o que se você não fizer nada, você nunca vai ter dinheiro, como se o próprio capital não fizesse esse movimento de excluir os trabalhadores, de deixar trabalhadores na reserva, justamente para diminuir o valor da força de trabalho. E eu estava pensando justamente nessa questão, que dentro da área da saúde, a gente tem que ter pessoas cuidando de pessoas, porque precisa de um profissional que venha medir sua pressão. Claro que hoje a gente já está cheio de aparelhos, né? Existe um aparelhamento grande quando você chega, você já né, mas tudo deve ser monitorado por um técnico para pegar uma veia, precisa de uma pessoa, não dá para ser uma máquina para fazer isso. Então, quando você trouxe essa informação, eu fiquei bem chocada, porque, de fato, é algo que vai levar às últimas consequências, inclusive nesse setor, porque, inclusive, o setor da saúde é o que mais cresce hoje. Nós temos as empresas seguradoras de saúde, elas estão tendo recordes de lucros, né? 13 bilhões, 15 bilhões de reais, fora a quantidade de farmácias que se alastraram dentro da cidade de São Paulo, e isso não deve ser diferente pelo Brasil afora. Então, eu fiquei bem impactada com a informação que você trouxe, e acredito muito que esse trabalho que você tem desenvolvido e que todos os outros sindicatos deveriam, né, tomar o cuidado, acredito que todo mundo faça isso, mas trazer o trabalhador para perto, tentar trazer essa consciência da coletividade para que haja o maior número de pessoas sindicalizadas com contribuição para que esses direitos sejam cada vez mais garantidos, porque o que a gente tem visto com a atuação, né, legislativa é a diminuição desses direitos, e se o trabalhador não vier com força
para obstar esse movimento, a gente vai encontrar cada vez mais reformas e isso vai só prejudicando cada vez mais o trabalhador. Então, é isso que gostaria de explanar, por fim, e agradecer mais uma vez a participação. Eu só queria falar uma coisa, Júlia. Primeiro, nós estamos vivendo algumas realidades que as pessoas achavam que não ia chegar na saúde, chegou. Né? A questão da uberização é uma, o trabalho em home office é outra coisa, que veio para os profissionais de enfermagem. Então, hoje, você tem plataformas em que os trabalhadores, eles ligam para o paciente, e isso as operadoras de saúde fazem isso, elas contratam os trabalhadores para eles ligarem, e aí eles fazem consulta sua por telefone. Como é que você está? Sentiu alguma coisa? Está fazendo tratamento? Não está? Que nem é por médico. Não. Não é por médico, são enfermeiros que fazem esse trabalho. Então, e que ainda, se você for ver, ele não é um trabalho que está completamente regulamentado, né? Ainda tem debate com relação a isso. Então, isso já acontece. E a inteligência artificial é outra coisa que está chegando. Né? Então, nós temos que, o movimento sindical também tem que se apropriar desse debate para poder, o movimento sindical e o judiciário tem que se apropriar para a gente poder saber até onde a gente pode ir, como proteger os nossos trabalhadores. Sim. Acho que isso é um ponto importantíssimo. E queria dizer que nós estamos vivendo um momento que é um momento que eu acho que as pessoas têm que despertar. Eu disse outro dia, nós estamos na pré-eleição, né? Estamos nas campanhas eleitorais. Então, acho que as pessoas, elas precisam, os trabalhadores no geral, tomar muito cuidado ao escolher os seus candidatos, ao escolher os seus prefeitos, seus vereadores para o próximo período, porque, quer queira ou não, são essas pessoas que constroem leis no local, no município, né, que regulamentam a atenção básica, que contratam os trabalhadores, que falam do tipo de transporte, de como o serviço vai se dar, de como o emprego vai se dar. Então, a gente precisa ficar bem atento, porque, óbvio, que essa eleição ela tem um papel importantíssimo para os nossos trabalhadores para os próximos períodos. E se a gente quer se fortalecer enquanto classe trabalhadora, nós precisamos tomar muito cuidado em quem nós vamos colocar o nosso voto aí no próximo período. Eu agradeço demais, eu adorei esse comentário que você fez, Solange, também Valdo, né? E desejo saber se vocês têm mais alguma questão a acrescentar do que foi dito. Eu acho que estava previsto para 1 hora, nós cumprimos aqui a nossa missão. Quero dizer que eu fiquei muito satisfeito de compartilhar esta mesa com 3 mulheres inteligentes e lutadoras. A Solange Caetano eu conheço pessoalmente, mas estou conhecendo virtualmente a Júlia Sartori, a Lúcia. Estamos à disposição, sempre eu fiz uma abordagem mais pela ótica da central sindical que eu atuo, que é a CTB, e a Solange, que é dirigente dos enfermeiros, deu uma ênfase maior à organização do sindicato de base. Eu acho que são 2 visões de ângulos diferentes, mas com a mesma preocupação de lutar para democracia, que exige sindicatos fortes, lutar por desenvolvimento, com valorização do trabalho e dos trabalhadores. Então, eu agradeço e deixo um abraço afetuoso para todas as companheiras e todos aqueles que vão participar e ouvir do nosso debate, tá bom? Eu também só quero agradecer, Lúcia, a você, ao Nivaldo, companheiro, camarada de luta, né, de movimento sindical e movimento partidário, a Júlia, e dizer que a Federação Nacional dos Enfermeiros, Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo, está sempre à disposição para debater esses assuntos que são de interesse dos trabalhadores. Nós encerramos nesse programa Passaredo com a discussão de um tema relevante que é os impactos da reforma trabalhista no cotidiano do trabalhador. Então,
aqueles que puderem assistir também ao debate anterior, né? E fica aqui o convite para o próximo debate, tá? Muito obrigada a todos que estiveram aqui nos assistindo. Um abraço.